E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e você está no meu canal de Soroban e é aqui que você vai aprender a usar melhor o seu Soroban. Antes de mais nada, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal porque aqui você vai acompanhar muitos conteúdos legais de Soroban. Se você gostar desse vídeo, também deixe o seu like aí embaixo, você não vai se arrepender. Pessoal, hoje eu vou começar, tá? Uma coisa muito diferente aqui, não tanto, né? Continuando o nosso assunto aí de multiplicação agora, né? Porém, agora eu vou começar a falar sobre multiplicação com dois dígitos, tá? Isso aí vai ser muito legal, tá? É um novo marco aí pro canal, porque eu comecei sempre com as operações mais básicas, né? Com isso eu quero dizer operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, são as quatro mais básicas que tem. Tem também a multiplicação com dois dígitos. Essa aí é um pouco mais avançada, tá? Inclusive para nós que começamos, tá? A gente aprendeu isso na escola, a gente aprendeu até a fazer isso, porém a gente não tem tanto aquela ciência de exatamente o que a gente está fazendo. A gente seguiu a receita de bolo que a gente aprendeu, porém a gente não sabe exatamente como fazer. E é nesse vídeo que você vai entender melhor como funciona essa multiplicação e como você pode aplicar ela aí no seu Soroban. Pessoal, vejam bem, isso aqui que eu estou colocando aqui para vocês é um exemplo, tá, de uma conta que nós aprendemos na nossa escola aí, tá, desde que a gente era criança. Foi esse jeito que ensinaram pra gente, é o jeito que a gente não questionou, tá, pelo menos eu não questionei, eu simplesmente apliquei a receita de bolo e era o que funcionava, e é isso aí. Ok, tudo certo. Porém, agora a gente vai entender melhor por que que era desse jeito e como a gente aprendeu assim, por que que era desse jeito e como a gente vai usar isso no Soroban. Então fique atento porque isso é bem importante. Primeiro de tudo, olhando esse exemplo aqui, você pode ver que a conta é 22 vezes 43. Então, pensa aí comigo, você precisaria decorar a tabuada do 43, ou no caso a tabuada do 22, para poder saber o resultado? Óbvio que não. É claro, se você for para pensar bem, tá? A tabuada ali naquele exemplo é basicamente você somar dois resultados, tá? Você vai primeiro somar o resultado do 40, tá? 22 vezes 40, depois o resultado do 22 vezes 3, tá? Inclusive, o nosso caso, tá? A nossa forma ocidental de aprender, que é justamente aprender do número das unidades para o número das dezenas, depois centenas, isso eu acredito que prejudicou um pouco a nossa capacidade de raciocínio. Veja bem, não tem, se você perceber aqui, 43 seria, se eu multiplicasse 22 por 43, seria o mesmo que multiplicar 22 por 40 mais 22 por 3. Então, eu teria que decompor esse número que é o multiplicando, né, o número que vai, o multiplicador, na verdade, né, eu teria que decompor esse número, que é o 43, por 2, né, decomponho o 40, depois o 3. E a soma desses dois resultados é justamente o que a gente aprendeu na escola. Se eu fizer 22 vezes 3, tá, já começa errado por aí, né? A gente deveria aprender a fazer 22 vezes 40 primeiro, depois 22 vezes 3, que aí sim daria o resultado certo, porém, tá? O jeito que a gente aprendeu também não tá errado, né? Só que limita um pouco a nossa capacidade, né? Mas tá bom, 22 vezes 4, eu sei que seria, tá? Seria 88, né? Então, 22 vezes 40 seria 880. Então, 880 eu tenho que guardar esse número na cabeça e é justamente assim que a gente vai fazer com o Soroban, ok? Depois, 22 vezes 3 é 66. Então, 880 mais 66, tá? Vamos agora usar o nosso Soroban nesse caso aqui. Estou aqui com o nosso Soroban, então, levando então em consideração aquilo que a gente falou, né? Então, primeiro 880, tá? Aqui no nosso Soroban, mais 66, e eu lembro que 66 é o quê? Lembre-se, aqui cada coluna, cada bolinha dessa aqui representa, aqui embaixo seria as que representam o número 1, né? No caso, se você tiver aqui é o número 1, se tiver aqui é o número 10, aqui é o número 100, enfim. Aqui se eu quiser representar o 60, o que eu deveria fazer? Eu tenho que adicionar aqui essa bolinha aqui, que ela representaria o número 100, e retirar essa bolinha de cima, que elas representam o número 5, dependendo da casa, né? Aqui seria o 5, aqui o 50, aqui o 500, enfim. Então, eu adicionei 100, retiro 50 e adiciono 10. O que isso significa? Que eu estou com 60 a mais. Então, 100 menos 50 mais 10 é como se fosse 60. Então, já estamos com 60 aqui na nossa conta e agora precisaria adicionar mais 6, né? Do 66. Então, ao adicionar mais 6 aqui, eu tenho o nosso resultado de 946. Se você quiser pegar a sua calculadora e fazer esse resultado aqui, 880 mais 66, você vai ver que vai dar 946. Então, você já entendeu um pouco a lógica aí de como funciona essas contas de multiplicação. Você sabe que foi esse jeito que a gente aprendeu na escola, e é ele, exatamente seguindo assim a mesma lógica, a gente vai usar esse jeito também para fazer
no Soroban. A diferença é claro que você não vai precisar somar os dois resultados, como está aqui mostrando. Por quê? Os dois resultados, assim que você for fazendo as contas, os dois resultados já vão se somar automaticamente, né? Porque a ideia do Soroban é justamente você ir somando enquanto está fazendo a conta, né? Então, é bom que você já junta tudo de uma vez. Então, pessoal, seguindo essa lógica que eu mostrei aqui para vocês, vou então dar um pequeno exemplo aqui de uma conta de multiplicação de 2 dígitos, e aí eu vou fazer, tá, no modo fácil aí, só para vocês pegarem o jeito. Novamente, ó, pense nesse número aqui, 4.696 vezes 13. Então, eu poderia fazer, então, vezes 10 primeiro, depois vezes 3. 13 não é um número difícil, eu tenho que saber a tabuada do 13. Não, 3 é como se fosse um 10 mais 3. Então, eu vou multiplicar por 10 depois de multiplicar por 3, ok? Então, vamos lá. Primeiro, para multiplicar por 10 aqui, ó, é só representar esse mesmo número, né? 4.696, só que uma casa na frente, né? Coloco 6 aqui, 9 aqui, 6 aqui de novo e 4 aqui. Então, agora eu tenho 46.960. Então, já tem aqui o primeiro resultado, que é o 4.696 vezes 10. O primeiro resultado já está certo aqui, e agora vezes 3. E aí, vamos lá começar pela casa das multiplicações, das milhares, né? Então, vamos lá, então. Como é que eu faço aqui? 4.000 vezes 3, né? Seria 12.000. Então, como eu adiciono 12.000 aqui, é só adicionar, no caso, mais 10.000 aqui. Esse aqui estava com 40.000, vou deixar com 50.000. E mais 2 aqui. Então, estamos com 12.000. Agora, 600 vezes 3 é 1.800. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui, adicionar mais 1.000. E agora, para adicionar 800, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais 10.000 e retirar 9.200. Então, lembre-se, se eu adiciono 10 e retiro 2, daria o 8. Só que como aqui estava cheio, eu tenho que limpar ele também, seria a regra, né? Mas é como também se eu estivesse adicionando 10.000 e retirando 9.200 nesse caso, né? Então, deu certo aqui. Agora, 90 vezes 3. 90 vezes 3 seria 27, né? No caso, 270, né? Então, vou colocar aqui 200. E para colocar 70 aqui, vai ser aquele mesmo esquema. Eu coloco... O 70 deveria ser o quê? 100 menos 30. Mas nesse caso não tem aqui, então eu vou adicionar 1.000 e retirar 930. Então, eu tiro mais 50 e adiciono 20. Então, já tirei o 930. E agora, 6 vezes 3, que seria 18. Então, vou adicionar mais 10 aqui e mais 8 aqui. E eu chego no resultado limpamente. Limpamente é complicado, né? De uma forma limpa, uma forma clara, objetiva. E a gente consegue resolver, solucionar mais uma conta de multiplicação com 2 dígitos, seguindo aquela lógica que a gente entendeu ali de como a gente aprendeu nas escolas. Você ficou interessado em entender um pouco melhor como funciona isso? Aqui no canal eu coloco vídeos aleatórios, coloco vídeos de multiplicação de 2 dígitos, divisão, adição, coloco ditados, eu misturo bastante os conteúdos. Se você tiver interesse em aprender de uma forma gradativa, degrau por degrau, passo a passo, eu tenho um curso de Soroban para você. É só você dar uma olhada na descrição aí. Você não vai se arrepender. Caso você ainda não tenha tanto hábito de usar o Soroban e queira entender melhor como ele funciona, tá? Porque esse vídeo aqui seria um pouco mais avançado. Você ainda não sabe exatamente como ele funciona, como fazer as contas no início, não tem problema. Aí embaixo também eu tenho minha playlist Comece por Aqui. Essa playlist vai te ajudar a dar os primeiros passos aí, os passos iniciais para começar a sua carreira no Soroban. Então, meu amigo, esse foi o meu vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, você não irá se arrepender de continuar consumindo os conteúdos desse canal. Se você quiser aprender um pouco mais de multiplicação, vou sugerir esse vídeo aí que está aí no final do vídeo. Você também vai entender melhor como funciona as multiplicações no geral, ok? Obrigadão, fiquem com Deus e um forte abraço.